Oi crianças, tudo bem? Feliz Natal! Estou aqui ainda no final do ano para trazer uma novidade que tem cheiro de prova em 2023, que é a Lei 14.478 de 21 de dezembro, olha aí o Papai Noel que trouxe, de 2022, que veio trazer alguns conceitos, diretrizes para justamente o mercado de ativos virtuais, exemplo, né? As criptomoedas, bitcoins e tudo mais, como havia, né, uma falta de norma específica para toda essa regulamentação, veio o legislador e deu esse presente para a gente de Natal. Primeiro ponto, essa lei, a Lei 14.478 de 2022, ela modificou a lei de lavagem de capitais, a lei dos crimes contra o sistema financeiro, mas são legislações extravagantes, esparsas. O que eu queria trazer para esse vídeo, depois eu comento as demais disposições e mudanças, é o Código Penal, porque é a mais interessante e é a que tem mais cara de prova, porque crimes contra o patrimônio está no edital de quase todos os concursos, né? Então é um tema aqui que vai com certeza estar na sua prova. Primeiro, a lei trouxe um novo tipo de fraude, né, do capítulo dos crimes contra o patrimônio, do estelionato e outras fraudes. Nós temos agora a fraude do artigo 171A, que é o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros. Primeiro, o que me chama a atenção, parece muito com o estelionato, porque nós temos aqui o fim da obtenção de uma vantagem patrimonial, tudo bem? Indevida, uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, e aquele justo migué, ardil, engodo, a fraude que também existe no estelionato. Mas vamos por partes. Eu prefiro aqui trazer ambos os crimes, o estelionato, como nós conhecemos, o analógico do artigo 171, e o estelionato 2.0, que é a fraude do artigo 171A, para a gente trazer primeiro as diferenças. Dadas as diferenças, aí a gente mergulha mais no crime do artigo 171A, ok? Beleza. Primeira diferença, o crime de estelionato, nós conhecemos lá do artigo 171, é aquele que se verifica quando o estelionatário, ele obtém, isto é, ele recebe da vítima uma vantagem devida de cunho patrimonial, já que é um crime contra o patrimônio, ele mantém ou induz essa vítima a erro mediante um ardil, uma farsa, uma conversa, e com isso ela tem prejuízo e ele tem vantagem. Um chora e outro ri, né? Tanto que é um crime de duplo resultado. A vantagem indevida e o prejuízo alheio. Primeiro ponto, o crime de estelionato é um crime material. Ele se configura quando o estelionatário obtém a vantagem indevida. O estelionatário aqui é do banco tal, né? Aqui, sei lá, é da justiça. Você vai ganhar 100 mil reais de indenização, mas primeiro deposite aí 100, sei lá, 1.500 reais, aí eu libero o valor. Aí a pessoa vai lá, pum, pum, faz o pix de 1.500, acaba, pum, pega o beco. Tá aqui, o estelionato, né? Uma fraude, me fiz passar por servidor da justiça, a obtenção de uma vantagem indevida, o dinheiro caiu na minha conta, em prejuízo alheio, bonito, o estelionato. Agora vamos para a figura do artigo 171 para trazer as diferenças. Primeiro, os núcleos. Primeiro núcleo, estou aqui na novidade, tá, gente? Se tiver com material aberto, por favor, me acompanhe. Organizar, ou seja, né, aquele que organiza, gerencia, que põe as coisas no lugar, enfim. Gerir, que não deixa de ser, né, sinônimo de organizar. Ofertar, no sentido de anunciar, olha, eu tenho. Ou distribuir o quê? Aí vamos para os objetos. Carteiras, ou intermediar operações, ou seja, o intermediador, a figura daquele corretor, por exemplo, né? Que envolvam, aí tá aqui, os objetos. Ativos virtuais, exemplo de ativo virtual, a criptomoeda, o Bitcoin, valores mobiliários, ou quaisquer ativos financeiros, a gente vai ver o que são ativos financeiros, tá? Por hora, exemplo de valor mobiliário, uma ação, né? Pronto, da Bolsa de Valores. E esse cara organiza, gerencia, oferece, intermedia essas operações. Eu sou corretor, eu sou da não sei o que corretora, eu sou o faraó do Bitcoin, lembrei daquele cara lá, né? Com que finalidade? E aí? Com o fim de obter vantagem ilícita. Então, qual é a finalidade? Qual é o elemento subjetivo específico? O sujeito, o suposto corretor, oferece, né? Ele organiza, ele faz o intermédio de uma operação financeira envolvendo bitcoins, por exemplo, mas com a finalidade de obter
uma vantagem ilícita. Por exemplo, o faraó do Bitcoin, ele trazia, né, ele trouxe um esquema de pirâmide, né? Todo mundo perdia, ninguém ganhava, só ele, né? Enfim, então ele tinha esse intuito de ter uma vantagem ilícita, claro, né? Uma vantagem indevida que não é de direito. E aí como é que ele obtém, ou ele tenta, ou ele quer obter essa vantagem? Em prejuízo alheio. Lógico, tudo bem? Um ri e outro chora. Induzindo ou mantendo alguém em erro, tá vendo? Ó, primeiro, induzir, né? É levar alguém para o erro. Ei, vem operar teus bitcoins aqui na minha empresa. Pode ser uma boa. Mantendo alguém em erro, ou seja, a pessoa já está no erro e você só deixa ela permanecer se lascando, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, um engodo, uma conversa, um site falso, uma empresa falsa, tudo isso pode servir como artifício, ardil ou outro meio fraudulento, né? Aqui a noção maior da interpretação analógica. Qual é a minha primeira impressão? Quando o legislador diz com o fim de obter vantagem, se trata aqui de um crime formal ou de consumação antecipada ou de resultado cortado. Como assim? O estelionato propriamente dito tem como núcleo obter. Então, há a necessidade do recebimento da vantagem e do prejuízo alheio. Só que, como o artigo 171 diz o fim de obter vantagem, que há um elemento específico, esse é o desejo. Esse desejo não precisa necessariamente ocorrer, que é o recebimento da vantagem para a consumação do crime, né? Estou dando aqui uma impressão minha, alguns autores vão possivelmente discordar, minha opinião e um saco de broa. A diferença é que a broa você se alimenta, mas desde já eu queria dar essa impressão, né? Diante de uma leitura minha, esse crime é novo, né? A doutrina não está ainda, está todo mundo batendo cabeça, mas quando o examinador, quando o legislador diz, né? Com o fim de obter vantagem, não há a necessidade do recebimento da vantagem para a consumação do crime. Se consuma já a partir do momento em que você pratica um dos verbos, né? Organiza, gerencia, mantendo ou induzindo alguém a erro, mesmo que você não consiga obter a vantagem ilícita. Pronto. A pena bem exasperada, né? Comparado ao estelionato, que tem pena de 1 a 5 de reclusão, a pena aqui do 171A é de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena de multa. Aí 2 pontos. O que é, vamos aqui, ainda na mesma lei, tá? 14.478 de 2022. O que é valores mobiliários? O que são valores ativos virtuais ou ativos financeiros? Primeiro, valor mobiliário, né? Já dei exemplo, né? De ação, por exemplo, aquilo que é, inclusive, lá pastorado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Não entendo nada de finança, né? Eu não invisto porra nenhuma, mas tive que dar só uma pesquisadinha para falar sobre esses conceitos aqui e ler o livro do Primo Rico. Ativo financeiro, o que é? A própria lei diz que é. Vamos lá. Ativo virtual, ativo financeiro. São essas as duas, né, questões que eu queria trazer para vocês aqui. Primeiro, o que diabo é ativo virtual? O artigo 3º dá aqui no caput um conceito geral de ativo virtual. Para os efeitos desta lei, considera-se ativo virtual. Que é ativo virtual? A representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com o propósito de investimento. Então, primeiro ponto. Aqui, criptomoeda você consegue encaixar, né, sem muita dificuldade, como o conceito de ativo virtual, né, essa representação digital de valor. A moeda é digital, a criptomoeda. Pronto. Só que o artigo 3º é massa. Ele diz no final o seguinte, ó. O que é que eu não considero ativo virtual? Olha aqui, ó. Por exclusão. O que não é ativo virtual? Diz o artigo 3º, né? Para os efeitos da lei, ativo financeiro é isso. Ativo virtual, desculpa. É isso. Aí dá o conceito, representação digital, vírgula, não incluídos. Aí traz um rol de 4 incisos. Ou seja, o que é que eu não considero como ativo virtual? Inciso 1, moeda nacional e moeda estrangeira. Claro, não é ativo virtual, dinheiro físico. Inciso 2, moeda eletrônica. O Pix, por exemplo, não é ativo virtual. Não confunda, né? Criptomoeda com Pix. O Pix é a representação de uma moeda, né? Só que na forma eletrônica, moeda nacional, no caso. Inciso 3, instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos. Exemplo de pontos e recompensas. Pronto, aqueles pontos, aquelas milhas que você ganha quando abastece, o premia lá
dos postos da Petrobras, isso também não é ativo virtual. Inciso 4. Representação de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, exemplo de valores imobiliários e de ativos financeiros. E o que são ativos financeiros? No artigo 3º, nós vemos o que é que eu posso considerar e não considerar ativo virtual. A moeda virtual, por exemplo, o Bitcoin. Só que o que é ativo financeiro? O parágrafo único diz o seguinte, gente. Competirá a órgão ou entidade da administração pública federal definido em ato do Poder Executivo estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para os fins desta lei. Parou! No ponto que toca aos ativos financeiros, o artigo 171-A do Código Penal é uma norma penal em branco, heterogênea ou em sentido estrito. Carne de porco diz o que é isso? Não entendi. Calma. O que é uma norma penal em branco? É aquela cujo preceito secundário, a pena, é completo, bonitinho, só que o preceito primário, que é a descrição da conduta criminosa, precisa de uma regulamentação por outro ato normativo. Exemplo clássico, droga, né? O conceito de droga, lá para fins, por exemplo, do tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, você tem que se reportar uma portaria do Ministério da Saúde para literalmente encaixar aquela sua conduta em um daqueles princípios ativos da portaria. Aqui, moçada, temos a mesma coisa. Quem vai dizer o que é ativo financeiro para fins do crime da fraude virtual vai ser uma norma do Poder Executivo. Ou seja, nós temos uma lei que é complementada por um ato normativo que tem uma outra espécie e que vem de um outro poder. Olha aí, uma lei, poder legislativo, sendo regulamentado por um ato normativo, portaria, por exemplo, pode ser, de um outro poder, no caso, o poder executivo. Por isso, uma norma penal em branco heterogênea, ou seja, o complemento é totalmente diferente de outro órgão e de outra natureza. Isso aqui também é muito interessante, tudo bem? No mais é isso, né? São essas as minhas impressões. Depois eu trago mais impressões acerca dos dispositivos da nova lei, mas pelo menos para a sua prova, e eu gravei com certa urgência, tanto, né, que ainda esse ano é esse vídeo. Espero que tenha gostado, compartilha, dê seu like, faça esse negócio todo. Tamo junto. Beijo.